Agora vamos às questões de concursos. O que nós vamos fazer? Para cada questão, uma revisão teórica. Então, eu coloquei aí esquemas para você para cada questão que vai falar de um homônimo, um parônimo, ou de... Você vai ver que essas questões aí, o que eu fiz? Eu coloquei questões que tratam desses assuntos, homônimos, parônimos, expressões parecidas. E aí você vai ver que vai ser fácil memorizar. Por quê? Porque eu fui misturando, entremeando a teoria com as questões, para você fixar melhor. Então, aproveite este vídeo. Vamos lá. Então, vamos treinar. Aqui, eu coloquei para você essas expressões que aparecem muito em concurso. Quando é que eu uso... Primeiro, quando é que eu uso o... A gente vai falar dessas expressões aqui, tá bom? Então, vamos começar falando do A com H. Quando é que eu uso o A com H e quando é que eu uso o A sem H? Vamos lá? Então, o A com H é o verbo haver, que tanto pode trazer ideia de tempo passado ou pode ser sinônimo de existir. Então, veja aqui os exemplos, ó. Não a vejo há 2 anos. Esse A traz ideia de tempo passado. Por isso é o A do verbo haver. E há também o sentido de existir. Ó, há flores no jardim. Esse há é o verbo haver com sentido de existir. Então, legal para você entender que quando ele traz ideia de tempo passado, ele não é sinônimo de existir. É o verbo haver indicando o tempo. Então, são 2 utilizações, tudo bem? Ele pode indicar tempo passado e ele pode ter o sentido de existir. Ó, primeiro exemplo de tempo passado. O segundo exemplo é de existir. E quando é que eu uso o a, preposição? Você vai usar em 2 situações. A primeira é indicando distância e a segunda é com tempo futuro. Então, veja aí exemplo da primeira utilização. Ó. Estamos a 15 quilômetros do destino. Esse a indica distância. É o primeiro caso. E daqui a pouco vai chover. Esse a indica tempo futuro. Então, ó, legal, ó. Tempo passado é o a do verbo haver. Tempo futuro é o a preposição. Percebeu a diferença? Ainda nesse grupo, não confunda acerca de com acerca junto, acerca de. Qual é a diferença entre essas expressões? Vamos lá. O acerca de é o a do verbo haver junto à expressão cerca de. E esse a do verbo haver, ele é o a do verbo haver indicando tempo passado, tempo transcorrido. Quando se fala tempo transcorrido, é tempo passado. Então, você só vai usar esse a cerca de do verbo haver quando for tempo passado. Há cerca de 10 anos estiveram aqui, ou seja, aproximadamente 10 anos. Então, por que é o a do verbo haver? Porque é tempo passado. Tudo bem? Agora, acerca junto, acerca de, é sinônimo de a respeito de. Exemplo, não falou nada acerca dos projetos. Não falou nada a respeito dos projetos. Aí é acerca junto. Eu vou mostrar para você uma questão do CESP, concurso para PRF, em que isso foi abordado. Olha o que a banca diz, e olha aqui. Vá diretamente à questão. A banca dizia, a correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros, o termo a fosse substituído por a do verbo haver. Vamos ver? Então, ele diz assim, ó, vamos aqui ao contexto, ó. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros. Ora, por que ele usou esse a? Ele usou esse a preposição porque traz ideia de distância. Lembra que você viu isso comigo agora na teoria, né? Foi o que nós vimos, ó. Então, esse a preposição, volte aqui, ele pode trazer ideia de distância ou futuro. Aqui, ele trouxe ideia de distância. A banca quer trocar por a do verbo haver. Não. O item está errado.
cada um com a sua utilização. Errado. Próxima questão. Essa aqui foi FGV. A banca dizia o seguinte, ó. A questão acerca da aposentadoria das mulheres. Então, ela trazia esse acerca da aposentadoria, que você já viu comigo lá na teoria. É o mesmo que a respeito da aposentadoria. Aí a banca diz assim, assinale a opção que indica a expressão sublinhada que está corretamente grafada. Então, repare que nas opções, a banca mistura o acerca de, do verbo haver, com acerca de, que deve ser sinônimo de a respeito de. Somente uma estará correta. Vamos ver? Letra A. Há cerca de 10 dias, todos os políticos defendiam a aposentadoria. Ora, você viu que esse acerca de, ele tem que ser usado com ideia de tempo decorrido, né? E foi isso que aconteceu, né? Porque ele está falando de tempo, ó. Há cerca de 10 dias, todos os políticos defendiam. Olha o verbo no passado, indicando o tempo decorrido. Pronto, a banca quer aquela que esteja correta. Aqui se usou o acerca de indicando o tempo do verbo haver. Tá lindo. É isso mesmo. Resposta da letra A. Agora vamos ver os erros das outras. Ó, na letra B, as mulheres trabalham há cerca de 5 anos. Aqui não havia ideia de tempo. Então, tem de ser do verbo haver. Acerca de. Na letra C, a discussão na Câmara era acerca da lei de aposentadoria. Ora, tem que ser grafado junto, ó, acerca da. Porque é igual a respeito de, né? Na letra D, nada se discutiu acerca da nova lei. Esse acerca tem que ser junto, acerca da igual a respeito de. A letra C tem o mesmo raciocínio da D. E a letra E, olha, essa aqui, ó, estamos a cerca de 10 dias do final do ano. Aqui não é nem o verbo haver e nem o acerca de junto. Na verdade, o que deve ser aqui, ó, é acerca de. Esse a sendo a preposição que indica tempo futuro. Porque foi isso que vimos lá na teoria, né? Então, ó, volte aqui à teoria só para você entender o que eu estou falando. Quando você viu lá na teoria a diferença do a preposição, deixa eu voltar aqui para você visualizar. A diferença do a preposição para o, né, o a preposição para o a do verbo haver, lembra que nós vimos que o a preposição, ele tanto pode indicar distância, quanto ele pode indicar futuro, o a preposição? Então, é por isso que nessa questão da FGV, a letra E, vou voltar aqui a ela, para ver se agora ficou bem claro. A letra E estava errada. Porque 10 dias do final do ano, ele está fazendo o quê? Uma conta para o futuro. Então, não poderia ser junto. Teria que ser a preposição cerca de. Resposta, portanto, a única correta foi a letra A. Próximo par de expressões. Agora nós vamos falar da diferença de ao invés de em vez de. Ao invés de, você deve usar apenas quando houver sentido de oposição, o contrário. Então, você só vai usar quando houver ideia de oposição. Veja o exemplo. Ao invés de deixar os juros aumentar, renegocie a dívida. Por que eu usei o ao invés de? Porque há aqui uma ideia de oposição. Ó, de um lado, juros aumentar. Do outro lado, renegocie a dívida. Então, você só vai usar ao invés de quando você conseguir fazer isso que eu fiz aqui, ó. Achar duas expressões que se oponham. E elas se opõem, né? Porque ou os juros aumentam, você não faz nada, fica esperando os juros aumentarem, ou você renegocia a dívida. Por isso é ao invés de. Opostos. Agora, em vez de, significa no lugar de. Troca. Deixa eu mudar aqui a cor para você. Então, ó, em vez de significa no lugar de, troca. Fui de carro em vez de ir de ônibus. Veja, nesse caso, o que você tem que perceber é que estaria errado usar
ao invés de seria errado. Por quê? É isso que cai em concurso. Eles ficam perguntando nas frases quando é que se pode usar ao invés de. Ao invés de, você só pode usar quando houver ideia de oposição. Aqui, como não há ideia de oposição, ó, carro não é o contrário de ônibus. Então, como não há ideia de oposição, estaria errado usar ao invés de. O certo é usar em vez de. Agora, o que é legal você saber é que o em vez de é um coringa. Ele tanto pode ser usado para indicar substituição, como foi na frase anterior, quanto ele pode ser usado como sinônimo de ao invés de. Ele é um coringa. Então, ó, em vez de, tá sempre certo. O problema não é o em vez de, o problema é o ao invés de. Entendeu? Então, assim, quando você estiver usando no dia a dia, não tenha medo de usar o em vez de. Em vez de vai estar sempre certo. Tanto para indicar substituição quanto oposição. Agora, o ao invés de, você acabou de ver comigo, né? Ao invés de, não. Ao invés de é só quando há ideia de oposição, né? De opostos. Então, veja, eu tanto posso usar o em vez de para indicar substituição, ou seja, carro substituindo o ônibus, quanto, olha o exemplo aqui, o dia está chuvoso em vez de ensolarado. Aqui, o em vez de, que é um coringa, está como sinônimo de ao invés de. Por quê? Porque aqui há vocábulos que se opõem, ó, chuvoso versus ensolarado. Então, entenda que aqui estaria certo usar ao invés de, porque havia vocábulos se opondo. Mas, na frase anterior, não estava certo usar ao invés de. Então, ao invés de, coitado, é mais restrito. Em vez de, não, em vez de é feliz. É coringa, pode ser usado em qualquer situação. Memorize desse jeito, que fica mais fácil. Vamos embora treinar? Questão de concurso da FGV. Aqui, a banca traz uma frase que diz o seguinte, ó. É uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa. Então, repare que aqui foi utilizada corretamente a expressão ao invés de. Por que foi utilizada corretamente? Eu já te ensinei isso. Porque há expressões que se opõem. Ó, inteligência da decoreba se opõe à inteligência criativa, né? São vocábulos que são expressões que se opõem. Decoreba versus criatividade. Então, por isso estava certo usar ao invés de. E você sabe que eu também poderia usar em vez de. Vou até colocar aqui para você não esquecer, que é coringa. Pronto, agora vamos ver o que a banca queria. Agora ela pede o seguinte, veja aqui o comando. A frase abaixo, em que se deveria empregar em vez de, em lugar de ao invés de. Então, repare que em todas as alternativas, o ao invés de foi utilizado, trazendo ideia de oposição. Mas em uma delas, ele foi mal utilizado, ou seja, não havia ideia de oposição. Vamos achar, então, a única alternativa em que não havia ideia de oposição? Vamos lá, letra A. O pai decidiu matricular o filho numa escola pública ao invés de uma privada. Aí, você vai sempre fazer isso que eu estou fazendo, ó. Se você achar expressões que se oponham, então tá certo usar ao invés de. Pública versus privada, certa? B. Não é de hoje que as escolas brasileiras preferem o retrocesso ao invés do progresso. Realmente há vocábulos que se opõem. Certa a letra B. Letra C. Muitos professores dão destaque à teoria ao invés de priorizar a prática. Sim, há vocábulos que se opõem, então está correta a utilização de ao invés de. Agora veja a letra D. Os livros didáticos utilizam imagens ao invés de textos. Agora me diga, imagens é o contrário de textos? Esse vocábulo se opõe ao outro? Não, eles não se opõem. Então, eu não poderia usar o ao invés de. Aqui, a frase está errada. O certo deveria ter sido em vez de. Por quê? Repito, porque esses vocábulos não se opõem. E a letra E,
As escolas utilizam processos de avaliação rápidos, rápidos, ao invés de processos mais lentos. Estava correta a utilização de ao invés de. E o que é legal você perceber aí é que em todas essas alternativas eu poderia ter usado o em vez de, que é um coringão, né? Eu posso usar em tudo que é situação. Mas na letra D eu não poderia ter usado ao invés de. E é sempre assim, como eu te ensinei. Você tem sempre que achar expressões que se oponham. Façam dessa forma como eu fiz, que fica mais fácil. Achou expressões que se opõem? Então tá certo ao invés de. Vamos embora mais um? Vamos lá. Aqui eu trouxe para você mais um par de expressões que confundem. A fim junto e a fim de separado. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? A fim junto quer dizer semelhante. Significa semelhança, afinidade. Veja o exemplo. Eles têm interesses afins. Ora, é igual a eles têm interesses semelhantes. Agora, o afim separado indica finalidade. Exemplo, viajou a fim de visitar a família. Então, ele vai ter esse sentido de com a finalidade de visitar a família. Tudo bem? Maria está a fim de José. Mesma coisa, Maria está com finalidade de José. Aí, esse a fim de, esse que muita gente erra, né? Porque fala assim, eu tô a fim de você, aí coloca junto. Não, não dá. Aí não vai rolar é nada. Se chegasse pra minha filha e dissesse assim, eu tô a fim dela, eu colocaria pra correr. A fim junto, colocaria pra correr no ato. Porque tem que ser separado, né? Quando você diz, eu tô afim do fulano, é que você tem finalidades, objetivos com ele, né? Objetivos, né? De estar junto, de casar, noivar, enfim. Tá bom? Casar e noivar foi forte. Então é separado. A fim de José. Precisa casar e noivar, né? Eu, hein? 4. Vamos lá. A substituição da expressão afim. Aqui o CESP, olha o que a banca fez. Ela pega o afim que está separado lá no texto. Então, esse afim de, que trazia ideia de finalidade. Leia um pouquinho antes para você entender. Um grupo de peritos internacionais e regionais a fim de monitorar e relatar. Então, esse afim de trazia ideia de finalidade. Aí, o que a banca pede? Ela diz o seguinte, a substituição desse afim pelo vocábulo afim junto não prejudicaria a correção? Não prejudicaria a correção gramatical? Não prejudicaria? Claro que prejudicaria. O item está errado, porque esse afim junto teria outro sentido, sentido de semelhante, né? Eu trouxe uma para você aqui da VUNESP, bem legal, que mistura tudo, Questão 5, VUNESP. A banca, ela quer que você troque essas expressões grifadas por outras. Então, veja, ela traz um trecho do texto que diz, por isso, há grupos especializados que promovem reuniões semanais com devedores com a finalidade de. Então, primeiro você vai substituir com a finalidade de por... Bom, a primeira lacuna, você já sabe, tem que ser separado, né? Separado, ou é letra A, ou é letra D. Já eliminamos 3. Você ficaria em dúvida inicialmente entre A e D. Agora vamos para a segunda lacuna, A fim de trocar experiências sobre. Sobre não é a respeito de. Então, sobre a respeito de é o acerca de junto. E a outra aqui, a outra expressão em lugar de, veja o contexto, ele diz, algumas tentem manter o mesmo padrão de vida, em lugar de cortar gastos. Manter o mesmo padrão, aqui não há ideia de oposição, né? Porque não há ideia de contrário, né? Não há ideia contrária. O padrão não é o contrário de gastos. Aqui é uma ideia de substituição. Lembra que você estudou isso comigo lá na teoria? Quando não houver ideia de oposição, ideia contrária, quando houver ideia de substituição, eu vou usar em vez de.
Resposta, letra D. A fim de, acerca de e em vez de. Tranquilo? Muito bom, né? Vamos mais um pouquinho? Agora eu trouxe para você aquelas expressões que causam muita confusão. Ir ao encontro de e ir de encontro a. Você se lembra da diferença? Vamos lá. Ir ao encontro de. Quando você fala que ele vai ao encontro de, ele está indo encontrar. Pensa só, né? Ao encontro de. Então, ele está indo encontrar alguém. Então, ele está indo a favor de. Veja o exemplo. Quando cheguei, fui ao encontro dele. Ou seja, fui a favor dele. Outro exemplo, ó. Suas ideias vêm ao encontro das minhas. Então, quando alguém fala assim, suas ideias vêm ao encontro das minhas, quer dizer que eu concordo, né? Eu concordo com você, você concorda comigo. Já a expressão de encontro a significa o contrário, significa colisão, choque, ser contrário a. Então, veja o exemplo, ó. O vento veio de encontro à janela, ou seja, houve uma colisão. E suas ideias vêm de encontro às minhas, tá querendo dizer que as ideias, elas não batem, né? Então, são ideias contrárias, um discorda do outro. Vamos ver como é que isso cai em concurso? Eu trouxe para você uma questão da VUNESP, em que a banca pedia isso, olha que legal. Releia os versos a seguir. Aí ela trazia os versos, ó. Que me perdoem se eu insisto neste tema, se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos. Vai de encontro a, você já sabe que é a ideia de oposição. Pronto, ó. A frase em destaque pode ser substituída sem alteração do sentido do texto por... Então, entre essas opções aí, qual é a única que traz ideia de oposição? Ó, letra A, em busca de? Não, em busca de é favorável. Letra B, em favor de? Também é favorável. Letra C, ao encontro de? É favoravelmente A. A procura de? Também é favorável. A única que traz ideia de oposição é a letra E, que traz a própria preposição contra, que traz ideia contrária, né? De encontro a é contrariamente a. Resposta, letra E. Agora, nós vamos revisar a diferença entre mal com U e mal com L. Você que está começando o português completo agora, tem que tomar cuidado de não se desesperar, né? Porque eu estou adiantando alguns assuntos que virão depois. Então, por exemplo, isso aí que você está vendo comigo agora, você vai estudar bem comigo adiante. Você vai conhecer esse mal com L, que é advérbio, você vai estudar o advérbio de tempo, advérbio de modo, você vai ver isso tudo. Então, não se desespere caso essa nomenclatura ainda não esteja tão óbvia para você. Eu tive que colocar antes por causa do nosso conteúdo do curso, mas fique tranquilo, porque a gente ainda vai falar do advérbio, vai ficar muito melhor, tá? Mas vamos lá. Lembra que você aprendeu a diferença entre mal com U e mal com L? Que era fácil naquela época, né? Até você começar a estudar para concurso. Quando você começa a estudar para concurso, você começa a perceber que o buraco, aquela velha história, né? Que o buraco é mais embaixo. Exatamente. Não é só esse negócio de com U, ó, contrário a bom é com U, contrário a bem é com L. Não é só isso que cai. Na verdade, para fazer prova, você tem que saber as classificações de cada um deles. Saber que um se escreve com U e outro se escreve com L é o de menos. Então, vamos organizar isso daí. Vamos lá. Mal com U. Ó, mal com U é o adjetivo, contrário a bom. Então, veja o exemplo. Ó, eles são maus profissionais. Maus profissionais é o contrário de bom, né? Eles são bons profissionais. Tudo bem? Beleza, ó. É o contrário de bons. Então, é com U mesmo. Agora, atenção ao mal com L. Atenção. Mal com L pode ser isso tudo. Então, vem comigo. Ó, pode ser advérbio. Ele escreve muito mal. Ó, esse mal com L é advérbio. Escreve bem, escreve mal. É advérbio de modo. Isso foi o que eu disse que você vai estudar comigo adiante, tá? Mas já vá anotando que isso vai te ajudar na aula que vem logo, logo.
Então, ele é um advérbio de modo. Ele também pode ser conjunção, que você vai estudar comigo. Ó, esse mal conjunção, ele equivale a uma outra conjunção. Assim que, logo que. Ó, assim que chegou, logo que chegou, quando chegou. Então, é um mal com L, tá bom? E ele pode ser substantivo. Então, atenção ao mal com L substantivo. Ele pode ser substantivo quando ele for sinônimo de doença, desgraça. Exemplo, não cura para o seu mal. Tá faltando o verbo haver aqui, ó. Não há cura para o seu mal. Mal aqui é substantivo, o seu mal. Ou seja, a sua desgraça. Então, o mais importante você entender aqui nessa aula, você vai ver tudo isso, eu não vou nem aprofundar muito, porque você vai ver isso tudo mais adiante, é que esse mal com L, que a gente achava que só poderia ser advérbio, não. Mal com L pode ser conjunção e pode ser substantivo. O mal que ele me fez. Para pra pensar. Quando você fala, ó, o mal que ele me fez foi muito grande. Esse mal com L é substantivo, o mal. Então, mal com L não é só advérbio, tá bom? Isso é que é o mais importante você saber por hora. E a gente vai aprofundar depois, adiante no curso. Então, vem comigo. Ó. Eu trouxe para você uma questão do CESP que contrapõe mal com U e mal com L. Vamos ver? Aqui a banca diz assim, ó. O sentido da expressão mal das pernas, característica da oralidade. Por que a banca fala isso, característica da oralidade? Porque isso é uma expressão coloquial, né? Ah, ele vai mal das pernas. Seria prejudicado caso se substituísse mal com L por mal com U. Ou seja, seria prejudicado trocar esse mal com L por mal com U? Ora, mal com L não é o contrário de bem? Então, realmente, ó, mal das pernas, eu estou mal, eu estou bem das pernas. Se eu trocar por mal com U, vai ser o contrário de bom. E são significados e classificações distintas. A banca diz que seria prejudicado, o item está certo. Por quê? Porque esse aqui é advérbio. Esse aqui é advérbio. Esse aqui é adjetivo. Não posso trocar um pelo outro. A banca pergunta se seria prejudicado. Realmente seria prejudicado, certo? Vamos fazer uma outra da FGV. Alto nível essa daqui, ó. Aqui, a banca faz o seguinte, ó. É melhor ser ignorante de alguma coisa do que aprendê-la mal, mal com L. Assinale a opção em que o vocábulo sublinhado está grafado erradamente. Ou seja, nessa questão aqui, questão legal, a banca quer que você contraponha mal com L, mal com U. Então, vamos lá. Em uma dessas alternativas, não poderia ser com L, teria que ser com U. Vamos ver? Letra A. Não há mal que sempre dure. É com L? É, porque é o mal contrário a bem, não há bem que sempre dure. Então, é com L sim, porque é contrário a bem. E nesse caso, ele está funcionando como substantivo. Não se preocupe ainda com essas classificações, porque você vai aprender isso comigo adiante, mas já quero que você anote, tá? Esse mal com L é substantivo. Na letra B, os mal educados, tá certo com L? Tá, porque é o contrário a bem, bem educados. Nesse caso, é advérbio que está se referindo a educados, que é adjetivo. Ele é um advérbio, tá certo, ó, tá certa essa, tá certa essa. Porque você viu, né? Mal com L, tanto pode ser substantivo, quanto pode ser advérbio, quanto pode ser conjunção. Então, até aí tá tudo bem. Ó, na letra C, mal chegaram os turistas, os ônibus pararam. Esse mal é igual a assim que, logo que. Então, esse mal é conjunção. Tá perfeito. Na letra D, tem que ser com L mesmo, né? Na letra D, o mal, ó, com esse artigo aqui, fica fácil ver que é um substantivo. E o mal, que é substantivo, tem mesmo que vir com L. Tá tudo lindo, o erro está na letra E. Quem chuta de mau jeito, esse mal está errado. Teria que ser com U,
porque é o contrário a bom. Ó. Mau jeito é o contrário de bom jeito. É adjetivo. Se é adjetivo, tem que ser grafado assim, com U. Resposta, letra E. Vamos embora mais um pouquinho? Ó, nessa próxima, eu trouxe para você a diferença de mais conjunção e mais com I. Tem que ter cuidado, por quê? Porque, na verdade, as pessoas, com medo de confundirem e de se fazerem incompreendidas, elas fazem a maior confusão. Então, você nunca viu ninguém por aí falando assim, gostaria de ir, mas... Não? Nunca vi ninguém falando assim, ó, eu até gostaria, mas não existe mas. Não é porque são parecidos esses vocábulos que a pessoa vai ter que pronunciar de maneira errada para todo mundo entender. Ah, eu falo mães porque para as pessoas não confundirem com mais. Não, não faça isso. Essa pronúncia está errada. Então, nada de falar por aí mães. A pronúncia é essa mesmo, mais. É. Ó, queria ir, mas não vou poder. E quero mais chocolate. São parônimos, são muito parecidas, né? Mas não tem jeito, são parecidas mesmo. Não é para você falar mães por aí, tá bom? Então vamos ver a diferença entre elas, a diferença de sentido. Mais conjunção adversativa é fácil. É aquela que pode ser trocada por outra conjunção adversativa. Porém, contudo, todavia. Exemplo. Eles se esforçam muito, mas não são reconhecidos. Ó, esse mais é conjunção. É só você trocar por porém. Tudo bem? Tem também o mais com i. Mais com i pode ser três coisas. Ó, lembra que eu disse agora há pouco que há detalhes, há conceitos que você ainda vai ver comigo aqui no curso? Porque eu gosto de ensinar tudo a seu momento, para ficar tudo bem didático. Então, daqui a pouquinho você vai estudar esse mais com i aí, melhor comigo. Você vai ver a diferença de advérbio de intensidade, advérbio de tempo, pronome indefinido. Você vai ver isso com calma no curso. Mas por hora, como eu estou fazendo a contraposição, eu vou só mencionar. Não se desespere, porque a gente vai ver isso depois. Ó, mais com i pode ser advérbio de intensidade. Exemplo, ela é a garota mais simpática do clube. Ele é advérbio que ele está modificando um adjetivo. É advérbio de intensidade, pode ser trocado por outro advérbio de intensidade, muito simpática. Esse mais com i é uma coisa que você vai ver comigo também, ele pode ser advérbio de tempo, sabia? Muita gente acha que ele só pode ser de intensidade. Não, ele também pode ser advérbio de tempo. E eu já vou adiantar uma dica que eu vou também comentar depois, lá na aula de advérbio, que ainda vai vir, mas eu já vou adiantar. Esse mais advérbio de tempo, ele vai vir sempre antecedido de palavra negativa. Sempre. Tá bom? Sempre antecedido de palavra negativa. Então, esse mais tempo, ele vem sempre antecedido de não, nunca. Você diz assim, ó, não falo mais com você. Esse mais é tempo. Toda vez que o mais, então, vier antecedido de palavra negativa, não mais, nunca mais, em vez de ele ser advérbio de intensidade, ele vai ser advérbio de tempo, porque ele traz ideia de cessação de tempo. É como se eu dissesse, antes sim, a partir de agora, não mais. Então, ele é advérbio de tempo, ó. Não falo mais, ou seja, antes eu falava, de agora em diante, não. Ó, o outro, ó, nunca mais conversei com ele, quer dizer, de agora em diante, daquele momento em diante, não mais. Então, ele vai sempre vir antecedido de palavra negativa, não, nunca. E tem esse mais, que você também vai ver comigo adiante, que é o mais pronome indefinido, que é com i. Esse mais pronome indefinido é fácil, ele vai sempre se referir a substantivo. Então, coloque aí, ó, referindo-se a substantivo. Por isso, ele não pode ser confundido com advérbio, porque ele se refere a substantivo. Isso você vai estudar comigo adiante. Ó, o advérbio, ele não se refere a substantivo, ele se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio. Então, aquele mais ali de cima, ele era um advérbio porque ele modificava um adjetivo. Já esse mais aqui de baixo, ele é pronome porque ele se refere a nome.
É um pronome indefinido, ele se refere ao nome, ao substantivo, tá bom? Mas não se preocupe ainda muito com a diferença entre advérbio e pronome, porque isso é assunto que você vai ficar craque daqui a pouco. Por hora, eu só quero que você saiba a diferença entre mais, conjunção, e mais com i. Que você viu aí, pode ser intensidade, pode ser tempo e pode ser pronome indefinido, com ideia de quantidade, tá bom? Vamos ver uma questão da VUNESP? Vamos lá. Aqui, vamos ver o que a VUNESP queria. Era uma tirinha. E aqui ela dizia assim, ó, em conformidade com a norma padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas correta e respectivamente com, ó, uso do porquê, que a gente vai estudar a seguir no curso. Aqui no Português Completo a gente vai ver já já. Mas vamos adiantar, ó, esse porquê é junto, separado, vamos ver, ó. Preciso de mais folgas. Por que só é feriado no Tiradentes, não no descobrimento do Brasil? Havia um ponto de interrogação aqui ao final, indicando que essa era uma interrogativa direta. Então, esse porquê é separado e sem acento, porque está no início da frase interrogativa. Você vai estudar isso já já comigo com mais calma. Então, ó, por que só é feriado no Tiradentes? Agora a segunda lacuna. Então, ó, então já sabe que se é porque separado, sem acento, ou é letra D ou é letra E. Agora você vai ter de decidir se é mais conjunção ou mais com I. Veja. Só é feriado no Tiradentes, não no descobrimento do Brasil. Repare que havia esse não trazendo uma ideia de oposição. Ó, só é feriado no Tiradentes, não é no descobrimento do Brasil. Pronto, há expressões que se opõem. Então, é mais conjunção adversativa. Matamos a questão aqui. Resposta, letra D. Agora, só para continuar, ó, esse porquê da sequência é um porquê junto. Por que ele é um porquê junto? Porque é um porquê da resposta, ó, é uma conjunção explicativa. Porque Tiradentes foi um, aí é porquê junto, e mártir, você vai grafar com acento, porque você estudou comigo, lembra? Mártir. É paroxítona que não termina em A, é O, em ENS, então é acentuada. Resposta, letra D. Tudo bem? Vamos embora fechar? Então, ó, para fechar, eu trouxe para você a diferença de seção com C e 2 S, seção com S e 2 S, seção com S e C cedilha e secção. Vamos ver? Vamos lá? Tá tudo aqui organizado para você. Seção com C e 2 S vem do ato de ceder. Ele fez a cessão dos direitos autorais. Seção com S e 2 S é um intervalo de tempo de reunião. Vamos à sessão das 20 horas do cinema. E seção com S e C cedilha ou secção, que são sinônimos. Atenção, seção com S e C cedilha é sinônimo de secção. Significam o quê? Parte de um todo, subdivisão. Então, veja o exemplo. O livro que você procura está na seção, na subdivisão, né, de literatura brasileira. Aqui você também poderia ter usado secção. É que o mais usado é seção mesmo, né? Mas as duas estão certas. Então, vamos lá. Vamos matar aí essa questão número 10. Assinale a série que preenche corretamente as lacunas. 1. Encontraram a criança, seção de brinquedos. Quando ele fala seção de brinquedos, ele não está falando da subdivisão de brinquedos. Então, é S e C cedilha. Ou é letra B, ou é letra C. Ficaria em dúvida entre B e C inicialmente, porque ele está falando do segmento, né? Lá da parte de brinquedos, a parte de um todo. 2. A escalação do time saiu você tem que descobrir se é seção com C cedilha ou com 2 S. É a mesma, é o mesmo sentido da anterior. Então, ele está falando da parte de um todo, é a seção de esportes. Então,
é igual ao anterior. Matamos, é a letra B. Vamos só continuar, ó. 3. Os pais concordaram com a de livros à biblioteca. Ele está falando aqui do ato de ceder, vai ceder os livros. Então, é C e 2 S's. Aqui também era C e 2 S, mas a gente já tinha matado, era a letra B. As duas aqui estavam iguais, né? Mas a gente já tinha definido a letra B. E 4. A sessão da Câmara de Vereadores. Quando ele fala a sessão da Câmara durou 2 horas, no contexto, você está vendo que a ideia é de intervalo da reunião, né? Uma reunião, intervalo de tempo. Então, é S e 2 S's. Resposta, letra B. Tudo bem? Foi? Difícil isso? Não, né? Absolutamente. Isso não é difícil. É legal, principalmente quando você vê a aplicabilidade disso nas provas. Então, vamos em frente. Já volto com mais. Até já!